Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Muito boa tarde, amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, alegres porque até aqui nos trouxe o Senhor, e com a esperança renovada a cada dia, porque creio e podemos crer no amanhã, porque Jesus vive, e por Ele viver, eu posso crer no amanhã. Exaltado e glorificado o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, eu os convidei mais cedo para nós falarmos sobre Deus suprirá todas as nossas necessidades. O texto está lá em Filipenses, capítulo 4, versos 19. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai amado, a palavra é do Senhor. Eu sou instrumento do Senhor pela sua misericórdia, pela tua misericórdia, Pai. Sou teu instrumento e me use conforme a vontade do Senhor, que eu não traga nada de mim, Pai, mas a tua palavra, que eu possa estar transmitindo para alimento espiritual de todos nós, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como é bom estar nesse início de tarde, como pela misericórdia do nosso Pai, tem acontecido todos os dias. Nós temos, né, o privilégio, né, é uma honra, né, poder falar de nosso Deus. Nós que saímos lá do lixo, né, Deus nos colocou em cima de uma terra firme, mudança de vida nos fez e nos permitiu que tivesse um testemunho do que Deus faz na vida daquele que aceita Ele como Senhor. Pois bem, meus irmãos, a carta de Paulo, que Paulo escreve aos Filipenses, traduz um amor muito profundo que ele sentia por aquela igreja, pois foi uma igreja gerada por um trabalho feito por Paulo, juntamente com Silas. Os irmãos lembram? Foi através, quando eles tiveram a revelação do Espírito Santo, que os mandaram dirigir-se à região da Macedônia, passando por Filipos, né? Está registrado em Atos 16, versos 9 e 10. Lembra do sofrimento que Paulo passou por ali, né? Primeiro milagre que aconteceu ali, primeiro trabalhar de Deus e o sofrimento para glorificar o nome do Senhor. Paulo e Silas foram presos, julgados numa cadeia onde não existia direitos humanos igual agora, né, irmãos? Eles tinham um negócio que travava os pés deles, eles tinham que ficar sentados, não tinha, era uma coisa horrível, né? A gente vê como que era a descrição dessas coisas. Paulo e Silas cantavam. E ali houve, os irmãos conhecem essa passagem, eu creio que todos conhecem, mas aí houve um grande terremoto, as portas das cadeias abriram, o carcereiro quis se matar porque ele não tinha como prestar contas, ele achava que todo mundo ia fugir,
Paulo foi ali e ele foi salvo, ele e a casa, a toda a sua família. Aqui ele perguntou para Paulo o que é que tinha que fazer. Ele: creia e que será salvo você e tua família. Nesta mesma viagem, nós vemos a conversão da irmã Lídia, que muito fez pela obra do Senhor. Aí ficou em Paulo as marcas da prisão, os açoites que ele recebeu lá em Filipos. Isso deixou em Paulo uma raiva, uma mágoa, um ódio. Não, querido, sabe o que Paulo guardou disso aí? Um sentimento de profundo amor por uma igreja que gerou com dores e aflições. Nós temos que aprender, irmãos. Nós queremos muitas vezes que as coisas caiam do céu, que tudo corra bem, que não é moleza. Não, é com luta, meu irmão, é com luta. Paulo mostra que Paulo sofreu açoites, prisões indevidas, mas ele amava aquela igreja. Eu pergunto: como você ama a obra do Senhor? Paulo nos dá um exemplo maravilhoso aqui. E nós precisamos de seguir, nós temos que ser imitadores. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus todo dia e meditar, para nós conhecermos, ver que esses homens, tem o nome deles aí no livro da vida, estão lá na história da Bíblia, na história da humanidade, mas é porque eles escreveram com as suas lutas, com os seus sofrimentos. Paulo, outrora, antes, era um homem da lei, fazia o que queria, tinha posse, tinha tudo. Ele aceitou Jesus e aprendeu a viver na pobreza e na bonança. É isso que nós temos que entender, porque a nossa riqueza não é aqui, é lá na glória com o Pai. Todas as nossas lutas é para nós um dia chegarmos na glória com o Pai. Paulo disse, quando estava terminando a carreira: combati um bom combate, deixei a carreira, mas guardei a fé. E o justo juiz, que é Deus, lhe daria a coroa da vida e a todo aquele que persistia até o fim. Nesse capítulo 4, Paulo manifesta, queridos, que aquela igreja, ele mostra uma gratidão pela disposição dela em compartilhar das aflições de Paulo. A igreja orava por Paulo. E é isso que nós precisamos, irmão. A igreja está orando pelos seus pastores, pelas suas lideranças, que tem um combate diário enorme. E nós, pastores, orar pelas ovelhas que não são nossas, são ovelhas de Cristo, e que nós somos incumbidos de cuidar. Paulo vê agora, para a glória do Senhor, para a alegria do coração de Paulo, ele vê a prosperidade que o Senhor deu à igreja de Filipos. Com o crescimento do número de irmãos, ela cresceu, os obreiros levantados. E o nome, aqui no verso 3, fala claramente que o nome daqueles já estavam no livro da vida. Quer seu nome no livro da vida? Seja um obreiro fiel, seja um crente comprometido com a obra do Senhor, obedecendo o Senhor, tendo intimidade com o seu Deus, que é o nosso Deus, que é o Senhor que fez os céus e a terra. Uma igreja, meus irmãos, que conforme está no versos 9, refletia todo o ministério de Paulo
no meio dela. Por isso, Deus de paz era com essa igreja. Nós precisamos, irmãos, as nossas igrejas, muitas vezes, nossas congregações, estão aí com disputas terrenas, às vezes até por poder, enquanto o poder é do Senhor, porque a igreja é do Senhor. Nós sempre temos que lembrar que nós somos membros do corpo de Cristo. A cabeça é Ele, quem manda é Ele, a honra é dele, queridos. Vamos pensar, vamos mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes nas nossas congregações. Aquele povo ali, eu oro ao Senhor para que nossos irmãos em Cristo aprenda como aquele povo aprendeu, porque olha, vou listar algumas 4 benécias que eles aprenderam através de Paulo. Eles aprenderam com Paulo o ensino do Senhor. Eles receberam de Paulo o que veio do Senhor. E eles viram em Paulo o testemunho do Senhor. Você, pastor, nós, pastores, temos que dar testemunho para os nossos membros, para que, como eles viram Paulo, com um testemunho de um servo do Senhor, nós precisamos de ser vistos como tal. E Paulo roga a Deus pela igreja em Filipos. E nós fazemos agora isso, nós oramos a Deus pela igreja a qual nós congregamos, nos reunimos, oramos por ela, para que ela se assemelhe a essa igreja de Filipos. Meus irmãos, o pedido de Paulo era para que o Senhor suprisse todas as necessidades daquela igreja, mas em glória, não era em riquezas terrenas, não. Ele estava suplicando ali para a igreja, mas em glória, segundo as suas riquezas, querido, em a glória do Senhor. A igreja prospera. Olha, as riquezas de Deus. Um exemplo, Deus supriu Israel na velha aliança. Supriu, vamos ver. Deus supriu as necessidades do povo de Israel na saída do Egito, na caminhada pelo deserto, na posse da terra prometida, dando-lhes o quê? Primeiro, olha a riqueza, eles eram escravos. Eles ganharam primeiro libertação do cativeiro do Egito. Segunda riqueza, um culto a Deus no tabernáculo do deserto. Lá no deserto teve um culto a Deus. Riqueza do Pai. O que mais receberam? As maravilhas operadas na caminhada, durante a caminhada lá no deserto, as maravilhas que aconteceram. E ainda, vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Moisés levantava a mão para o Senhor, o inimigo era derrotado em nome de Jesus. A água da rocha e o maná todos os dias. Olha a riqueza da graça do Senhor. Não lhes faltou nada, queridos. Tinha mais outra riqueza do cuidado do Senhor com o seu povo, a nuvem para caminhar durante o dia e a coluna de fogo para clarear a noite. Isso quer dizer que durante o dia, naquele calor
escaldante do deserto, eles tinham a proteção do Senhor, que era uma nuvem para lhes dar sombra, para refrescar a caminhada deles. E na noite, onde as feras saíam para caçar, né? No deserto tem feras, tem tudo quanto é de perigo, tem. Existia uma tocha e os animais não atacam se tiver luz. Meus amados, essa é a riqueza que o Senhor deu para o povo lá nas Escrituras, no que aconteceu lá no passado. Agora, na nossa aliança que Jesus fez com o sangue dele para nos aproximar do nosso Pai. Pois bem, na verdade, queridos, a Igreja Fiel de Jesus tem sido suprida em todas as suas necessidades, em glória, segundo as riquezas de Deus nos tem concedido. Quais são essas riquezas? Logo, se você não for espiritual, você está pensando que a riqueza está cheia de grana, cheia disso, pode comprar isso e aquilo. Mas olha, não vai faltar, porque o Senhor supre. Mas ó, qual que é a riqueza maior que nós temos na nova aliança selada com o sangue de Jesus? A primeira, que é a mais valiosa, não tem nem como mensurar o seu valor, que é a salvação pela graça do Senhor Jesus. Salvação, vida eterna. O batismo com o Espírito Santo do Senhor, que te capacita. Outra bênção enorme que recebemos, abundância das manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais que ele concede. Concede dom de cura, dom de profecia, dom de mestre e vários dons, né, irmãos? Expulsa demônio em nome de Jesus. O principal, meu querido, salvação. Vamos continuar falando das graças que nós recebemos do Senhor. Os meios de graça de Deus colocado à disposição de seus servos, de você, que é servo, dando-nos vitória na nossa caminhada. Porque se ele não nos der vitória, por nós mesmos, queridos, nós não temos capacidade, não temos competência, somos frágeis. A palavra do Senhor, o louvor revelado, a doutrina recebida nas nossas escolas dominicais, nos nossos cultos de estudo, isso é tudo riqueza que o Senhor dá para aqueles que o amam. Meu querido, meu amado irmão, é preciso valorizar as riquezas da obra de Deus que nos tem sido confiada por Ele. Valoriza o estudo da Bíblia, valoriza a escola, a EBD, meu irmão. Valoriza, lê a palavra de Deus todo dia. Isto é riqueza que Ele está te dando. O homem morre, está escrito, por causa que lhe faltar sabedoria, queridos. E a palavra diz que há momentos que vai faltar para nós. Hoje nós temos em abundância pela misericórdia de Deus e pela graça que nos foi dada por Jesus. Olha, irmão, dá uma mexida, pensa aí, medita, e passa a ser um frequentador assíduo dos cultos de ensino, estuda a Bíblia, não falte à escola dominical, faça
tudo primeiro para o Senhor, que as demais coisas vão lhe ser acrescentadas. Meu querido, meus irmãos, cada necessidade da igreja, suprida em glória, aproxima mais e mais da presença do Senhor e prepara para tomar posse da glória eterna que o Senhor tem reservado para os seus servos na casa do Pai. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu estou indo preparar-vos lugar. E é assim, queridos. Então, as necessidades da igreja, lembra, você é igreja do Senhor. Você é templo do Espírito Santo do Senhor. A necessidade da igreja são supridas pelo Pai, por Cristo Jesus, ou seja, em nome do Filho. Tudo o que pedimos ao Senhor, nosso Deus, em nome do seu Filho, Jesus Cristo, Ele nos dá. E a igreja, quando clama ao Senhor, quando se reúne para adorar o Senhor se agrada. O Senhor recebe a nossa adoração. O Senhor recebe os louvores a eles entoados. E os pedidos a Ele feitos são escutados. E no momento de Deus, eles são realizados na vida daquele que necessita da bênção do Senhor. Todos nós precisamos de bênçãos, mas às vezes eu preciso de uma bênção especial, uma cura para um parente ou para mim mesmo, para nós todos. Nós pedimos ao Senhor, e se for vontade dEle, igual Ele fez com o rei Ezequias, ia morrer, mas o Senhor lhe acrescentou 15 anos de vida. Ele pode fazê-lo para você, para mim, para todos nós. O mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre. Deus é eterno. É o grande eu sou. Meus irmãos, através do exercício do sacerdote, do crente, do cristão, a igreja tem tido a experiência de ver supridas todas as suas necessidades. A palavra diz que nós não vemos nunca um justo mendigar o pão. Né? Pão? Olha, para encerrando nessa tarde, as nossas necessidades têm sido supridas. Muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos. O Senhor está nos abençoando e nós estamos querendo mais. O Senhor está nos dando vida e nós estamos querendo mais. O Senhor está nos dando o alimento do dia a dia, não falta a nossa mesa, nós estamos querendo mais. O Senhor tem te dado um lar, uma casa para você morar, um canto para você descansar a sua cabeça, e você reclama, enquanto milhares de pessoas peregrinam sem ter onde repousar. Nós reclamamos, às vezes, que hoje não comemos carne, ou hoje só tinha um ovo, né, quantos nós reclamamos? E milhões de pessoas, meus amados, morrem de fome. Então nós temos riqueza do Senhor na nossa vida. Nós temos um lugar, nós temos hoje a maior riqueza que é a graça de Deus da salvação, meus queridos.
nós temos promessa do Senhor. Então, em glória, têm sido compartilhadas na comunhão, isto é, no corpo de Cristo. Nós temos que fazê-lo em comunhão. A igreja de Atos, eu repito sempre, porque nós temos que seguir exemplos bons. A igreja de Atos, ela se reunia em oração, no partir o pão. Lembra, naquela época, não tinha, as pessoas repartiam seus bens para suprir os necessitados. Hoje, muitas vezes, nós não queremos nos preocupar. Nós vemos tem irmãozinhos dentro da igreja que não tem, está desempregado. Agora mesmo, por esse momento, que não só o Brasil, mas o mundo vive, muitos estão desempregados, às vezes não tem carro, não tem dinheiro para comprar a comida do filho. Nós, cristãos, temos que preocupar com o nosso irmão. Vamos preocupar, vamos ver quem é que está desempregado, quem é que está precisando de ajuda, quem está precisando disso. Irmãos, nós pastores, temos omitido muito. E isso, com certeza, nós vamos ser cobrados. Porque nós estamos lembrando só de nós. E às vezes da nossa família. Então, medita. A igreja do Senhor é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E a primeira coisa que nós temos que fazer é amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo, porque a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, como igreja, nós temos que amar o nosso próximo, cuidar um dos outros, orar um pelos outros, viver as necessidades um dos outros e ajudar. Nós temos que deixar muito, eu estou pregando, falando que nós temos que deixar muito o verbo acusar e usar a palavra ajudar, perdoar, porque não somos julgadores. Nós somos instrumento de Deus para trazer palavras que edificam, que constroem, que levantam os irmãos. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que nós possamos tirar do exemplo do nosso irmão Paulo, que tanto sofreu para poder construir aquela igreja ali. Prisões, açoites, tudo quanto se pode pensar de ruim aconteceu com ele. Mas ele amou aquela igreja. Assim, nós também temos que amar a nossa igreja. Esquecer a parte terrena, a parte secular e trabalhar no espiritual do Senhor, como Ele está nos ensinando através da palavra que foi dita hoje pelo nosso Pai, para nosso alimento e ensino espiritual. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra, por o Senhor ter nos ensinado e por tudo, Pai. Nós só temos que agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco, Pai. Cada um de nós, Pai, tem sido abençoado de maneira especial pelo Senhor. Nós temos nossas lutas que o Senhor também, o Senhor Jesus nos preveniu, que enquanto estivéssemos aqui no mundo nós teríamos aflições, mas que não eram para turbar nossos corações, porque Ele venceu o mundo. E Ele vencendo nós pelo sangue de Jesus, nós somos mais que vencedores, Pai. E nós cremos nessa vitória, Pai. Por isso nós caminhamos na direção de Jesus. Não olhamos para a direita, para a esquerda, não olhamos para baixo, não somos galinha, nós somos águia pela misericórdia do Senhor. Nossa visão é longa, Pai, porque nós olhamos para o Senhor, porque é do alto que vem nosso socorro, Pai, do Deus que fez os céus e a terra. Pai amado, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Peço ao Senhor que abençoe nossas casas, nossas famílias, que os anjos do Senhor estejam ali guardando nossos lares contra qualquer ataque do inimigo, Pai.
Pai, agradecemos, Senhor, mais uma vez. E pedimos também que o Senhor abençoe o nosso país, Pai. Abençoe nossos governantes, Pai, para que eles saibam gerir, Pai, conduzir nosso país para o caminho do Senhor, Pai. Hoje nós temos um presidente que teme ao Senhor. Que esse exemplo possa ser espalhado para todos nós, Pai, e que haja homens que preguem a palavra do Senhor de maneira que é o teu evangelho, Pai, não o evangelho que agrada para poder trazer enganos, Pai, mas a palavra verdadeira e clara do Senhor, que ela possa ser pregada e que o nosso povo possa ser conhecido, Pai, reconhecido também como um povo que serve e que teme ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, até amanhã, às 12 horas, se Deus permitir, nós estaremos novamente pregando a palavra de Deus, falando do amor que Ele tem por todos nós e as boas novas de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos, um abraço fraternal a cada um e que a paz seja com todos e que nós possamos amanhã estar nesse encontro que foi marcado pelo Senhor. 12 horas, se Deus permitir.